Bom, boa tarde, todo mundo já me conhece, eu acho. Eu sou o Paulo, sou R1 da Medicina Intensiva. Vou apresentar a minha revisão hoje, que seria de intubação orotraqueal, na verdade, evidências na intubação. A gente dividiu o tema em março, e em março a vida estava boa, tinha acabado de casar, achei que dava conta de tudo, estava feliz, escolhi a intubação que eu sempre gostei, e achei que não tinha muita evidência, porque toda a gente sempre fala que não tem muita evidência no que a gente faz na UTI, e aí eu fui estudar um pouquinho. E aí a primeira vez que alguém mexe na via aérea em 4.000 anos antes de Cristo, que me parece algo meio antigo, e talvez 4.000 anos de evidência seja muito. Acelerei um pouquinho, e já em Hotep, que é um deus barra médico da medicina egípcia, também já descreve um procedimento semelhante. Hipócrates também chega a descrever a intubação orotraqueal no tempo de vida dele, ali de 460 a 380 anos antes de Cristo, mas isso ainda tem muito tempo de revisão para a gente fazer, então acelerei um pouco. E aí, de 1980 a 1037, mais ou menos, Avicena, que é um dos grandes nomes da medicina árabe, da medicina como um todo, também descobre a intubação. E a gente vê que tem muito tempo de intubação, mas sempre descrevendo mais ou menos a mesma coisa. E a gente não pode deixar de simpatizar com o Bernard Shaw, que é um dramaturgo inglês, que diz que a maioria das descobertas que a gente faz, elas se repetem a cada 15 anos. Então a gente está sempre descobrindo a mesma coisa, então acelerei mais um pouquinho para o que tem de mais recente. Então, em 1788, nesse ensaio muito interessante, um ensaio sobre a recuperação dos aparentemente mortos, eles tinham nomes muito bons naquela época, ele descreve, talvez pela primeira vez, o procedimento de intubação com um tubo, realmente plástico e tudo mais, como é que ele fez para colocar, que ele descreve a intubação tanto naso como orotraqueal. Mas acelerando um pouco mais, a primeira laringoscopia direta é descrita em 1895, e o laringoscópio usado para intubação é de 1913, então a gente começa a ficar um pouco mais recente, e aí do que a gente usa mais hoje em dia, as lâminas de Miller, de Macintosh, são da década de 40, ali da época da Segunda Guerra. E o bloqueio neuromuscular, que hoje em dia a gente usa amplamente, é usado pela primeira vez também mais ou menos nesse período. Então, é muita coisa, não ia dar tempo de revisar tudo, tem muitos tópicos, então eu recomecei a aula e decidi falar um pouquinho mais sobre intubação de sequência rápida, que é uma das coisas que a gente usa mais, especificamente só alguns tópicos, porque não daria tempo de discutir tudo, ia ficar muito cansativo. Então, a ideia vai ser revisitar brevemente os 7 P's da intubação de sequência rápida, tudo isso aplicado no contexto da UTI, com sorte, em 40 minutos, de uma forma que fique interessante para R- e para R+. Então, falando de intubação de sequência rápida, por si, assim, ela é descrita da década de 70 por anestesistas. Os Stept e Safar descrevem, e já no título ele leva a gente a perceber que ele descreve isso, indução de sequência rápida, para prevenir a aspiração de conteúdo gástrico. Talvez seria esse o objetivo principal deles desenvolverem a intubação de sequência rápida, descrever uma sequência meio complexa de 15 passos, que tem um objetivo principal de não deixar o doente vomitar, e naquela época pouca preocupação com hipoxemia, porque não era algo que acompanhava-se de rotina, já que não tinha tão disponível o oxímetro de pulso, na verdade não tinha. Então, para o que a gente faz hoje em dia, talvez os 7 P's, assim, de um modo mais direto, que é o que a gente mais conhece, seria a preparação, que é tudo aquilo, talvez, quando a gente está na fase inicial, a gente não presta muita atenção, e talvez tenha muito sentido, que é você planejar, conversar com a equipe, estabelecer qual vai ser sua primeira linha, sua segunda linha, separar material, escolher o material, tudo que você vai fazer na intubação e caso as coisas deem errado. Seguido pela pré-oxigenação, que na verdade muitas vezes essas coisas tendem a acontecer de forma simultânea, isso a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. O mais tradicional eu vi descrito como pré-medicação, mas o UpToDate ele descreve como otimização essa fase, eu achei interessante, que habitualmente a pré-medicação seria você fazer fentanil, você fazer lidocaína para bloqueio de resposta simpática. Já a otimização te leva a entender mais que talvez você vai deixar o doente apto a passar pelo procedimento. Se ele está hipotenso, você vai correr volume, você vai entrar com vasopressor. Se ele precisar do fentanil, da lidocaína, você também faria nesse contexto aqui. E se ele não precisar, ele já estaria otimizado. A paralisia com indução, que seria talvez o que mais marca a intubação de sequência rápida, onde você dá ao paciente fazer o bloqueio neuromuscular, posicionamento, a passagem do tubo com checagem, que é talvez o que todo mundo tem na cabeça, pelo menos era o que eu tinha na cabeça quando eu pensava em intubação. Durante muito tempo, assim, da graduação, começo do R1,
Na minha cabeça, intubação era laringoscopia e passagem do tubo. E na minha cabeça eu tinha que talvez o principal de intubação fosse você fazer isso bem e você fazer isso rápido e você fazer isso de primeira. E talvez uma das coisas que eu quero trazer para a gente pensar hoje em dia é se realmente isso faz sentido dessa forma ou se não tem mais coisas para a gente pensar. E o último P, os cuidados pós-intubação. De uma forma um pouco mais diferente, agora mais porque eu queria abordar na aula com vocês, tem uma seção do ICM que ele aborda mitos e verdades em terapia intensiva, geralmente eles botam 10 tópicos e trazem para discutir. Eu acho o formato interessante, fica mais direto para a gente pensar com dúvidas. E aí eu trouxe alguns que são minhas, que não são necessariamente as principais, não são necessariamente as de vocês, mas são coisas que, estudando um pouquinho, me chamou muita atenção e eram coisas que eu nunca tinha parado para me dedicar muito antes, e que eu acho que hoje talvez faça muito sentido. Então, a primeira coisa que eu trago para a gente pensar é as preocupações na UTI e no centro cirúrgico são as mesmas. Talvez sejam, porque a gente pega o paciente, o procedimento da intubação, a gente aprende muito do que é do centro cirúrgico, a técnica de laringoscopia, a intubação de sequência rápida foi descrita no centro cirúrgico, a gente considera o anestesista o grande intubador, então será que realmente são as mesmas? Então, a ironia da afirmação já está na foto, né? É óbvio que isso aqui não é o centro cirúrgico, é um ambiente mais caótico, é um ambiente mais tenso, um doente que está aqui saturando 82%, e você tem que garantir essa viária de toda forma. Então, talvez tenha mais coisa aí. Falando em anestesia, só um alerta, a aula é assimétrica, tá? Os primeiros tópicos vão ser mais longos do que os últimos vão ser mais diretos. Então, esse aqui é o NAP4, que é um inquérito britânico, feito com anestesistas para ver a taxa de eventos adversos no centro cirúrgico. Isso aqui foi feito em 2011, é difícil de você achar relato de evento adverso no centro cirúrgico, mas eles conseguiram, o que eles acharam é um evento adverso a cada 22 mil intubações. Parece um procedimento tranquilo, né? Cada 22 mil, talvez a gente não vai intubar 22 mil. E aí, quando você vê o que dá de errado, a grande maioria, aspiração de conteúdo gástrico e dificuldade para intubar. Ou seja, faz sentido a preocupação deles de intubar logo, intubar de uma forma que o doente não broncoaspire e ter formas de intubar, de melhorar a visualização. E isso é essa a preocupação que eles têm. E na UTI, será que é a mesma coisa? Então, esse aqui é um estudo de 2015 do Critical Care, que ele avaliou a incidência e fatores de risco para colapso cardiovascular na intubação nos pacientes da UTI. E já chama de cara a atenção aqui que de 880 intubações orotraqueais, 30% tiveram colapso cardiovascular severo. Entenda-se, uma PA sistólica abaixo de 65, uma PA sistólica abaixo de 90 por 30 minutos, parada, necessidade de vasopressor, necessidade de volume. Isso se repete na maioria dos estudos, quando eles vão falar de colapso cardiovascular, são esses os critérios que eles vão utilizar, então, só para a gente ter na cabeça. Eles tentam estratificar o que estaria mais relacionado nesse modelo com o doente ter um desfecho cardiovascular ruim. E é basicamente tudo que a gente tem de doente de UTI, né? Doentes mais idosos, com SAPs mais elevados, que tem insuficiência respiratória, que estava usando um FiO2 mais elevado. Curiosamente, a única coisa que foi relativamente protetor é ele estar sendo entubado ali por um TCE ou por um outro tipo de lesão cerebral. Vamos ver de outro estudo, ver se em outras populações isso se repete. Então, esse aqui é um outro estudo com a mesma proposta de 2006. Mais uma vez, pacientes idosos, sendo os mais idosos mais suscetíveis a complicações, doentes mais graves, obviamente, mais suscetíveis a complicações também. Chamando a atenção aqui para a diferença do centro cirúrgico, a maioria desses doentes com insuficiência respiratória, e boa parte deles foram intubados por insuficiência respiratória ou no contexto de choque. Então, pacientes diferentes do centro cirúrgico. Mas mais ainda, eles avaliaram o contexto em que a intubação foi feita. Foi uma intubação mais eletiva ou foi uma intubação mais de urgência? Então, quase 90% dos pacientes intubados na UTI foram intubados num contexto de emergência real, intuba, senão ele vai parar, ou de uma emergência relativa, intuba em até 1 hora, senão ele vai parar. A grande maioria foi nesse contexto, já com doentes em uso de vasopressor, na sua maioria. Ele estratifica aqui de uma forma gráfica, fica mais claro de ver. Então, a gente vê que o que ele considera hipoxemia grave abaixo de 80%, mais de 25% dos pacientes tiveram. Assim como o colapso cardiovascular, ou seja, que aqueles critérios todos de PA sistólica abaixo de 65, tudo que eu já falei, também batendo aqui na casa dos 25%. Mas, curiosamente,
Broncoaspiração está menos de 5%. Diferente do que a gente vê descrito, talvez, do centro cirúrgico. Dificuldade de intubação é prevalente, é mais de 10%, mas não se compara com os outros dois desfechos. Vendo uma coisa um pouco mais recente, talvez nesses últimos anos as coisas tenham mudado. Então, esse aqui é o Intube Trial, que a gente até discutiu uma subanálise dele uns 2 dias atrás, que avaliou mais ou menos 3 mil pacientes em 29 países. E aí, o que eles veem? 45% de eventos cardiovasculares durante a intubação. Praticamente 1 a cada 2 pacientes vai ter um evento cardiovascular durante a intubação. Uma tabela que se repete muito, um gráfico que lembra muito o anterior, só com um predomínio maior de instabilidade cardiovascular, que chegando próximo de 50%, mas também hipoxemia e parada cardíaca tendo um valor importante, e mais uma vez, dificuldade para intubar. A aspiração de conteúdo gástrico com um papel menor nos pacientes de UTI do que os outros. Bom, isso daqui é uma análise que ele faz que eu achei interessante também. Como é que isso se comporta no doente que é difícil? Ou seja, no doente que eu tive que tentar mais de uma vez para intubar. Então, a maioria das coisas não muda tanto, mas hipoxemia sim. Então, talvez para o doente hipoxêmico, eu intubar de primeira faça muito mais diferença, porque à medida que eu vou aumentando as tentativas, ele parece desaturar mais, isso é ruim. Mas é interessante a gente ver que para instabilidade hemodinâmica isso não faz tanta diferença. O número de doentes que fez instabilidade na primeira tentativa ou que teve 3 ou mais foi o mesmo. Então o problema talvez esteja no procedimento ou o problema está no paciente. E a gente teria que encarar ele de outra forma. E será que isso tem repercussão, então, de mais longo prazo? Ou será que ele teve uma hipotensão e melhora? Será que ele teve uma desaturação e melhora? Isso é uma coisa tão transitória que não impacta. Em termos de hipoxemia, eles não viram diferença, mas, obviamente, quem parou na intubação parece que morre mais, que parece que parada é um evento ruim. E instabilidade hemodinâmica também teve uma correlação com maior mortalidade. Fica aquela dúvida de um estudo observacional se eles tiveram instabilidade porque eram mais graves ou se eles morreram porque a intubação contribuiu. Mas, de toda forma, instabilidade hemodinâmica parece ser um desfecho que a gente quer evitar. E aí eu trago o segundo questionamento para a gente ter na cabeça. Se no centro cirúrgico eu tenho 1 a cada 22 mil e aqui eu tenho 1 a cada 2 intubações com problema, talvez o problema seja nosso. E a gente não sabe intubar. Até porque se você for ver, tem score de gravidade, de risco de intubação, tipo uma coxa que bota que o doente vai ser intubado pelo não anestesista, isso já pontuaria como um fator de risco para ele ter uma via aérea mais difícil. Então, será que a gente não sabe intubar? E a ironia também, mais uma vez, na foto é nítida, né? Você tem uma pessoa tranquila, no ambiente controlado, espaçoso, tem umas 3, 4 pessoas aqui atrás tomando café, disponíveis para pegar qualquer coisa que você queira, enquanto aqui você tem um ambiente que tem um paciente de via aérea difícil, um paciente de fisiologia difícil, o ambiente é difícil, e você está aqui numa situação que você está decidindo se você vai ter que intubar ele ou não, numa situação que você sabe que se você intubar, talvez não vá ter volta, não tem como dar um passo atrás. Então, esse estudo se propôs a fazer exatamente isso. Vamos pegar os anestesistas, que são os caras que intubam, e vamos botar eles para intubar na UTI. E vamos botar eles para intubar os mesmos pacientes que eles já intubaram. Então, eles pegaram pacientes que foram intubados no centro cirúrgico no último mês e que iam ser intubados agora na UTI. Eram os mesmos pacientes, a mesma equipe de anestésio. Não foi exatamente a mesma pessoa que intubou no mesmo contexto, mas era a mesma equipe, com experiência e tudo mais. E o que é que eles viram? A taxa de complicações de procedimento foi muito maior nos doentes intubados na UTI. Enquanto no centro cirúrgico, 4% tiveram hipotensão, quase 30% na UTI tiveram hipotensão. 2% tiveram hipóxia abaixo de 80%, 14% tiveram hipóxia abaixo de 80%. E eles tentaram mudar a prática deles. No centro cirúrgico, muito mais propofol. Já na UTI, muito mais etomidato, muito menos propofol. O bloqueio neuromuscular eles fizeram diferente. No centro cirúrgico, mais cisatracúrio, pouca succinil. Na UTI, o exato oposto. E ainda assim, a taxa de complicações é semelhante àqueles estudos que a gente vê de pacientes em UTI. Então, talvez o problema não é o intensivista. Talvez o problema é que a intubação do doente crítico é uma intubação diferente da intubação do doente do centro cirúrgico. E isso aqui é um dos dados que eu achei mais interessante. Porque isso aqui é complicação, mas isso aqui é percepção deles de dificuldade. Então, o doente que foi intubado na UTI pela mesma pessoa, o mesmo grupo, ele teve um Cormac mais difícil
do que o doente entubado na UTI. O doente que era previamente Cormac 1, 75% cai para 50% de Cormac 1. E por aí vai. O número de laringoscopias aumenta. E a percepção deles de dificuldade também aumenta. Então parece que entubar na UTI é mais difícil do que entubar no centro cirúrgico, realmente. Bom, já que eles ficam estáveis, e soro é bom, né? Todo mundo prescreve soro, todo mundo vê soro, ele tá feliz, ó. Ela tá feliz, tem soro entrando, o sorinho, no comecinho ali da preparação para a intubação, parece fazer sentido, né? É ótimo. E essa ideia é reforçada por esse trabalho aqui, em que eles fizeram um bundle, pegaram um pacote de 10 medidas variadas para tentar otimizar o paciente para a intubação. Dentre essas medidas variadas, uma delas era correr 500 ml de solução salina, 250 ml de um coloide, antes da intubação para deixar o tanque cheio. E aí o que eles acham? Um milagre. Você diminui de quase 30% de colapso cardiovascular para 15%, cai pela metade. A sua taxa de hipoxemia cai de 25% para 10%. Parece maravilhoso, e tudo que parece maravilhoso geralmente não é. Isso aqui é um estudo before and after, com todas as críticas que tem isso. Isso era nos anos 2010, que a gente achava que checklist era maravilhoso. Até o Atul Gawande publicou esse livro, foi best-seller do New York Times, estava todo mundo empolgado com checklist. Mas mais recentemente a gente decidiu investigar o que é que faz sentido dos checklists. E esse aqui é o Prepare Trial, que eles compararam você dá fluido ou você não dá fluido, geralmente 500 ml de soro, antes da intubação, para ver se tem diferença. E são gráficos exatamente iguais. Não tem diferença em nenhum dos desfechos que eles propuseram avaliar, em termos de instabilidade hemodinâmica, necessidade de vasopressor ou qualquer outra coisa. Mas numa subanálise, parece que os doentes que foram para VNI, pré-oxigenados com VNI, tiveram uma tendência a ter benefício com o soro, com a expansão com salina. E como a gente está usando muito VNI hoje em dia, pode ser que faça sentido. Então, não satisfeitos, foi feito o Prepare 2, que foi dar volume para os pacientes que estavam agora pré-oxigenando com VNI, para ver se agora faz diferença, e também não faz diferença. O resultado é neutro em todos os subgrupos que eles se propuseram avaliar. Então, parece que fazer volume não é a resposta que a gente está procurando. Talvez tenha outra saída para isso daí. O que eu achei de trabalho atrás de vasopressor foi basicamente esse daqui, que é um trabalho indiano que está em andamento, em recrutamento, para comparar se eu dar volume ou se eu dar vasopressor, seria melhor para diminuir a instabilidade hemodinâmica dos pacientes ou não. Se isso daqui for para frente, talvez a gente vá ter alguma resposta nesse sentido. Por enquanto, eu tenho dúvidas. A outra coisa que sempre me veio na cabeça é que o posicionamento é a chave do procedimento e para todos os procedimentos. Apesar de que a maioria dos que dão errado, as pessoas não posicionam porque acabam esquecendo. Talvez porque a gente sempre tem na cabeça que laringoscopia é o que importa. Então, vamos falar um pouquinho de posicionamento. Esse aqui é o primeiro trabalho de 1936 que descreve o que a gente conhece hoje em dia como posição do cheirador. Ele descreve de uma forma relativamente poética aqui, que a posição do cheirador seria a posição que a pessoa naturalmente atinge quando ela quer sentir algum odor, e isso alinharia, teoricamente, a via aérea. E aí, 10 anos depois, alguém resolveu botar isso aqui para a prática, em termos de intubação traqueal com laringoscopia direta. A gente tem esse estudo aqui de 1944 do Lancet, e eles analisam, então, realmente eu tenho os três eixos, eixo da boca, eixo da faringe e eixo da laringe. Quando o doente está deitado no decúbito dorsal horizontal, está tudo desalinhado, dá para ver na radiografia, que era o que tinha na época. Quando eu boto um coxim, eu alinho ali o eixo da faringe com o da laringe, mas a boca ainda não está bem onde eu queria. Quando eu coloco o doente na posição do cheirador, magicamente eu alinho as três, aqui a gente vê até o laringoscópio, tudo dando certo. E se eu quiser hiperestender, aí talvez dá errado. Ele mostra aqui, fica fácil de ver que talvez eu piore a minha visão. Então parece que entubar na posição do cheirador é melhor, e daí para frente começa a se recomendar muito a posição do cheirador. Uma coisa um pouco mais moderna, talvez, um estudo aqui que pegou isso por ressonância magnética, porque a gente não consegue ver o eixo da faringe, a gente não consegue ver o eixo da laringe, o que a gente tem são marcadores externos. Então aqui eu tenho o meu meato auditivo, que ele se correlaciona aqui com o clivo. Eu tenho aqui o externo, que se correlaciona mais ou menos com a carina. Então, realmente, são marcos que são razoáveis de eu utilizar para posicionar o meu paciente. Eu queria deixar o externo alinhado com o meato auditivo, que é o que a gente chama de posição do cheirador. E aqui a gente vê que fica alinhado. Ah, mas será que só outras posições não dariam? Então, ele comparou também em extensão, ou só levantando a cabeça, e
a retificação não fica adequada, a melhor visualização de via aérea realmente seria na posição do cheirador, isso visto por ressonância magnética. Tá, bonito, teórico, legal, e vamos ver em termos de trabalho, o que, que a gente tem. Isso aqui é uma meta-análise que pegou trabalhos tanto de centro cirúrgico como de emergência e tudo mais, e ele vê que em termos de Cormack não faz diferença. Em termos de intubação na primeira tentativa, também parece que não fez diferença. Mas em termos de percepção de escala de dificuldade na intubação, aí sim. Intubar na posição do cheirador foi melhor, teve menos dificuldade na intubação. Isso que a gente pode dizer assim. Bom, e outras posições? A gente escuta falar muito então da posição em rampa, que é bom para obeso. Esse é o primeiro trabalho que descreve isso, em centro cirúrgico, pacientes obesos, e ele posiciona aqui o paciente em tese na posição do cheirador, o paciente na posição em rampa, isso aqui é a figura original do artigo. E aí ele botou o anestesista para laringoscopar com um vídeo laringoscópio que estava gravando. E aí depois 3 anestesistas cegados iam avaliar esse vídeo e eles iam dizer o Cormack de cada laringoscopia. E parece que os doentes que estavam na posição em rampa tiveram uma laringoscopia mais fácil. O questionamento que eu faço é que isso aqui não me parece tão bem alinhado na posição do cheirador, mas isso talvez seja só eu. Vamos ver o que o pessoal achou de trabalho randomizado multicêntrico na UTI. Então, esse aqui é um trabalho de 2017, que eles tentaram comparar nos pacientes críticos as duas posições. E o desfecho é neutro para todas as variáveis que eles avaliaram. Então, Cormack, dificuldade de intubação, número de laringoscopias, não mudou. Os doentes não parecem ter desaturado mais ou menos. É tudo muito semelhante. Então, com esse estudo, ficou-se dito que talvez não faça tanta diferença assim para a laringoscopia você botar o doente na posição em rampa ou na posição do cheirador. E para pré-oxigenar, tem diferença do que a gente faz? Ou máscara com reservatório é suficiente para todo mundo? Então, a ideia vem disso daqui, tá? De que o doente que eu vou deixar ele com pressão de oxigênio mais alta, ele vai demorar mais para desaturar, porque eu demoro mais para ir de 100 para 90 do que eu demoro para ir de 90 para 60% de saturação de oxigênio. Esse é um racional teórico. A gente faz tradicionalmente com o AMBU, faz tradicionalmente com a máscara reservatória, hoje em dia a gente faz com o VNI. Esse estudo se propôs a comparar as duas coisas. Será que tem diferença? Então ele pré-oxigenou os 2 pacientes, seriou gases e foi ver o que ele encontrava. E o que ele acha é isso. No baseline era muito parecido, mas os pacientes que fizeram VNI atingiram a saturação mais alta. E eles mantiveram a saturação mais alta durante toda a intubação e o período pós-intubação. Mais do que isso, a saturação mínima média deles foi em torno de 90. Do doente da máscara com reservatório foi algo em torno de 80 e alguns bateram 50. Parece que talvez o oxigênio um pouco melhor e segura um pouco mais. E será que se eu juntar então a pré-oxigenação com a minha posição mais alta, não vai ser melhor? Ele não vai fazer menos atelectasia, não vai segurar um pouco mais? Será que eu pré-oxigenar ele mais inclinadinho não vai ser bom para ele? Então eles pré-oxigenaram os 2 grupos, um grupo na cabeceira elevada, outro grupo na posição supina, e parece que tem um tempo de desaturação segura um pouco maior, de 200 segundos em relação a 155 segundos, nos pacientes que ficaram com cabeceira elevada, mas inclusive atingindo um pouco mais de oxigenação aqui na cabeceira elevada, 440 para 359. Então, talvez eu tenha um ganho de oxigenação, pode ser que isso aqui faça sentido. Mas já que a gente está falando de oxigenação, uma das coisas também que eu vi muito em voga aí na época da pandemia, para a gente não deixar o doente desaturar, é eu fazer oxigenação apneica, que é basicamente isso, eu pré-oxigeno, na hora que eu vou induzir, eu deixo ele aqui com um catéter nasal, no caso um catéter nasal de alto fluxo, e eu vou laringoscopar, isso vai me dar toda a tranquilidade para laringoscopar com mais tempo, com esse racional de que se eu tenho uma pressão de O2 entrando aqui, ela vai estar maior aqui do que aqui, eu vou manter mais oxigênio rodando, eu consigo tirar um pouco mais de gás carbônico, e vai ser ótimo. E realmente funciona. Esse é o primeiro trabalho que propõe isso, é um trabalho de 59, eu tenho certeza que todo mundo ia querer se voluntariar. Eles pegaram 8 pacientes que iam para uma cirurgia letiva. Aí, ou antes ou depois do procedimento, eles entubavam o paciente, sedavam, bloqueavam, e aí tiravam ele do ventilador e deixavam o oxigênio lá e pronto. Se ele se mexia, ele ganhava mais sedativo, mais bloqueio neuromuscular, enquanto ele ficava ali. E eles foram acompanhando para ver o que acontecia. E a saturação ficou ótima. Inclusive quando eles batiam um pH de 6 e 7. Aí teve um que fez uma TVzinha, mas durou menos de 1 minuto, eles consideraram menos relevante e seguiu com o estudo.
Mas, de fato, eles subiram muito a PCO2, então eles realmente não ventilaram, porém, a saturação de oxigênio se manteve. Então, parece funcional, o que a gente faz em protocolo de morte cefálica. Mas será que isso funciona para os nossos pacientes? Então, isso aqui é uma meta-análise, uma revisão sistemática de trabalhos de oxigenação apneica em pacientes que vão ser intubados, lato sensu. Parece que você fazer oxigenação apneica favorece você prevenir desaturação, favorece você ter um tempo seguro de apneia mais prolongado, com a ressalva. 3 estudos avaliaram pacientes críticos. Esses 3 estudos não mostraram benefício. E a hipótese dele é que se o problema for insuficiência respiratória, talvez a ventilação apneica, a oxigenação apneica não faça sentido, porque o problema está em outra fisiopatologia. E só deixar oxigênio ali não vai fazer sentido. Vendo um pouco mais a fundo um desses estudos, que é o estudo do Semler, do Blue Journal, ele realmente, você vê que é totalmente igual. Não faz diferença eu manter esse doente que está sendo entubado predominantemente por insuficiência respiratória, ou deixar em pré-oxigenação apneica, em oxigenação apneica. Talvez para o doente que vai ser entubado por outro motivo, sim. Esse é um dos pontos que eu sempre ouvi falar, que intubação de sequência rápida você não pode ventilar, porque ele vai obrigatoriamente broncoaspirar e vai dar tudo errado. Não pode ventilar após a indução. Então, esse estudo se propôs a avaliar isso. Acho até que talvez tenha sido discutido pela gente. Então, eles pegaram pacientes que iam ser intubados, pacientes críticos, e se propôs a ventilar após a indução, comparando com os não ventilados. O que ele encontra? Uma taxa de oxigenação maior nos doentes que eu ventilei. Ou seja, você induziu, você bloqueou, enquanto você está esperando tudo fazer efeito, você vai ventilando ele ali com o ambu. E ele viu que teve uma melhora da oxigenação. Interessante ver que os pacientes do grupo ventilação, eles partiam de uma taxa de saturação menor da indução, mas eles conseguiram subir mais do que os outros. Então, talvez ganhe alguma coisa. Mas será que teve complicação? Porque o medo é dele vomitar, o medo é dele broncoaspirar. Vendo um pouquinho mais de perto a taxa de complicações, é tudo neutro. Então, não teve mais pneumotórax, não teve mais broncoaspiração, não teve mais pneumonia associada, não precisou de mais vasopressor. Então, aparentemente seguro e aparentemente pode ser que melhore a ventilação. A outra dúvida que também me veio muito foi se vídeo laringe era melhor. Eu trabalhei na pandemia durante os 2 anos no hospital que a gente não tinha vídeo laringo e a gente se sentia prejudicado porque não tinha vídeo laringo e talvez vídeo laringo seja melhor. Então, vendo isso um pouco mais detalhes, uma revisão sistemática que se propôs a avaliar isso, ele mostra que realmente a videolaringoscopia diminui a minha dificuldade de intubação e aumenta a minha taxa de sucesso. Parece bom, parece ser melhor, eu enxergo melhor com a videolaringoscopia. Isso aqui pegando estudos de centro cirúrgico, isso aqui pegando estudos de UTI, estudos de emergência, parece ser melhor. E quando eu vou botar em termos de complicações gerais, de uma forma geral não faz diferença, mas diminui a intubação de esôfago. Então, videolaringoscopia parece bom. Vamos ver especificamente o que a gente faz, então. Esse estudo aqui pegou e comparou doentes que iam ser intubados com a lâmina de Macintosh, que é a nossa lâmina curva, versus o videolaringoscópio de McGrath, que é o que a gente usa aqui. E aí o que ele vê? Que a taxa de dificuldade para intubação não é muito diferente. Mas o que diferencia muito é o motivo. Então, o doente que vai ser entubado com o laringo normal, ele não é entubado porque você não vê para onde você vai. O doente que vai ser entubado pelo videolaringo, você não entuba, você não consegue passar o tubo. Você vê e você não consegue canular a via aérea. Em termos de complicações, foi relativamente semelhante nos 2 grupos. Então, a princípio, o videolaringo seria melhor, mas talvez tenha margem para dúvida, talvez precise de treino em videolaringo. E o buge? Será que o buge, com essa pontinha dele aqui, que joga ele para a via aérea, ele é superior ao fio guia para a gente entubar ou não? Então, a ideia do fio guia foi comparada nesse estudo aqui de 999 pacientes do Intensive Care do ano passado, que ele comparou entubar sem nada ou entubar com fio guia. E eu tive uma maior taxa de sucesso na primeira tentativa, com o paciente com fio guia, e eu tive uma taxa semelhante de complicações de intubação, que seria o medo de quando eu estou usando o fio guia, dele passar ali pelo ósseo de Murphy e eu conseguir acabar lacerando a via aérea. Mas nesse estudo não foi diferente. Tá. E comparando ele diretamente com o buge, então, que era, na verdade, a pergunta. Então, esse estudo ele se propôs a comparar
os dois grupos, um paciente entubado com bujo, outro entubado com fio guia, e o que a gente vê é basicamente a mesma coisa. 80% de sucesso na primeira tentativa, nos dois. Desfechos secundários muito semelhantes também. Então, talvez fio guia já seja suficiente. Talvez o buge não seja para todo mundo, seja para aquela viária mais selecionada. E a última coisa, que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar assim, na minha cabeça era succinilcolina e rocurônio quando não posso succinilcolina, mas a minha dúvida é se succinilcolina é sempre o bloqueador neuromuscular de escolha para a gente fazer. Então, rapidamente, só para a gente relembrar os prós e os contras de cada um. Então, a succinilcolina tem uma ação mais rápida, eu consigo ver bem a glote, mas tem alguns riscos ali, como risco de hipercalemia principalmente, aí tem uma série de pacientes que eu não posso usar. E um outro detalhe interessante, teoricamente eu posso diminuir meu período de dessaturação, porque o doente vai fascicular, com isso ele pode consumir oxigênio, e aí eu posso perder aquela oxigenação que eu tinha ganhado anteriormente. Isso aqui seria um problema. Inclusive, no primeiro trabalho lá da década de 70 da intubação de sequência rápida, eles sugeriam você fazer um pré-bloqueio com um bloqueador não despolarizante, para que nessa fasciculação ele não aumentasse o tônus abdominal e não vomitasse. Então tinha o pré-bloqueio antes do bloqueio. Interessante. E o rocurônio não teria esses problemas, mas talvez demora um pouquinho mais para agir e vai ter um período de ação um pouco mais prolongado. Talvez se eu vou pegar uma via aérea mais complicada, isso vai me atrapalhar. Então, tem esse artigo de revisão, que na verdade é uma revisão da Cochrane, especificamente para intubação de sequência rápida. O que a gente vê aqui é que parece muito tênue favorecer a intubação com succinilcolina. Nos mais diversos estudos, não sei se significativamente o suficiente. Pouca coisa. Talvez no doente da UTI seja diferente. Vamos ver. Esse é um trabalho aqui de 2011, especificamente em pacientes de UTI. Trabalho randomizado, randomizou para os dois grupos. E aí a gente vê que a saturação é igual, a visualização, a capacidade de intubação é muito semelhante. A diferença talvez está aqui. Com a succinilcolina, você intuba 10 segundos antes, em média, do que com rocurônio. E talvez se isso fizer diferença, então a succinilcolina, com certeza, seria a escolha. Para não dizer que a gente não gosta de médico, o Bernard Shaw termina o mesmo livro com essa citaçãozinha que as pessoas transferiram a fé para a gente. Então talvez a gente tenha que corresponder a isso daí, estudar um pouquinho mais. É isso. Então você tá de ver. Essa eu não pesquisei, não. Ó, da minha terra, bug é aquele carrinho que você sobe duna e tudo, eu apostaria no bug. Uma dúvida chata, assim, mas só se por acaso você se deparou com isso. A gente chegou a discutir há 1 ou 2 anos o formato que a gente coloca o tubo, né? Então fazer o J, o taco de roca e tal. Você leu alguma coisa sobre isso? Especificamente não. Especificamente não. Tem um livrinho que é bem legal, que é, acho que é do UOL, de via aérea difícil e tudo. Ele menciona as posições diferentes do tubo, pelo que eu li, mas eu não lembro de uma discussão detalhada assim, de trabalhos comparando as duas coisas. Eu não cheguei a me deparar com isso. Pode ser que tenha, eu só desconheço. É. Num desses estudos, ele até coloca a imagem que aquela fotinha clássica que se você faz um J muito grande, você tem dificuldade depois de progredir o tubo. Então, principalmente se você não tracionar o fio guia, isso atrapalha até. Então, acho que em via aérea é mais difícil, faz sentido, mas em todas de rotina não.
Assim, se você fosse voltar naquele seu segundo slide que tem os 7 P's, o que você daria você consegue dar uma receita de bolo? Realmente, você falou em 33 minutos, você não falou em 40, você achou que seria em 50. Você consegue dar uma receita de bolo do que você tirou disso? Para, tipo, olha, em 5 minutinhos ali, vamos entubar agora um paciente. Em 5 minutinhos, explica o que você faria depois do que você tirou disso, assim. Volta naquele segundo slide, assim. O que você fala assim, olha, para mim isso foi o ótimo, sabe? Depois disso, é isso que eu faria, esse foi meu ótimo. Você colocou o 7 vezes em algum ponto. Bom, sinceramente, para mim, o que eu pensaria de principal disso daí é a fase da preparação de você organizar as coisas, que é onde você para pensar. O que eu faria seria, se eu decidir que eu vou entubar, eu já deixaria o doente pré-oxigenando. Se for para insuficiência respiratória, for possível para aquele paciente, preferiria fazer isso com VNI, enquanto eu vou separando as coisas. Preferência seria, geralmente, eu não falei muito disso, né, mas assim, porque você já fala naquela sua aula com a gente prática e tudo, de preditor de via aérea difícil e tudo, e vendo um pouco disso, eu fico na dúvida se realmente existe a via aérea difícil, porque eu tenho dúvida se existe a via aérea fácil, ou se isso é um conceito meio retrospectivo que a gente não tem, uma vez que o doente está entubado. Então, o que eu faria hoje em dia era, vou avaliar, obviamente, ver se ele tem algum preditor, mas eu não me confiaria só nisso, de não deixar um plano B separado para uma via aérea falha, porque a gente não tem como voltar atrás. Então, eu iria para a intubação com um plano A, um plano B e um plano C, talvez, idealmente, assim, com a pessoa junto ali para auxiliar se fosse necessário. Então, isso que eu faria em termos de preparação, que é o principal. De medicação, aí depende um pouco do paciente e tudo, mas alguma coisa talvez mais cardiostável e, com certeza, posicionar ele adequadamente. Acho que seria o principal. Não sei se respondi a tua pergunta, assim. Ah, sim. Sinceramente, para mim, eu tirei que tanto faz em termos de posição para laringoscopia, mas talvez se eu tenho um cara que está em mais desconforto respiratório, eu tenderia a deixar ele mais em rampa, uns 25 graus ali, em termos de preservar a oxigenação. Acho que não atrapalharia, pelo menos para laringoscopia, pode ser até que ajude os pacientes mais obesos. Então, eu evitaria, assim, também deixar ele totalmente 0 grau. Não, acho que não. Talvez o doente vai entubar, sei lá, para um rebaixamento de consciência, o interno vai entubar, eu quero deixar ele tentar, ele vai saturar, ou já está ali. Talvez se já tivesse, eu consideraria manter, acho que não faria mal, mas não sei se eu iria atrás de todo o esforço de puxar ele da SIEC só para isso. Não me convenci de que seria razoável para todo mundo. Eu defini que, na minha cabeça, não vejo tanta diferença assim de um para outro, respeitadas as contraindicações. Eu iria com o que você tem mais conforto de usar, entendendo que succinilcolina a gente tem na ideia que tem uma ação mais rápida, e talvez se eu não conseguir entubar ele volta mais rápido, mas o que eu vi de alguns outros trabalhos é que ele não volta tão rápido. Demora, para ele voltar a respirar mesmo, vai demorar uns 10 minutos, 12 minutos para ele ter força real para voltar. Então, não sei se eu usaria ela só por isso. E o Rocurônio, não vejo tanto, não sei se me motivou muito assim, a ser muito exigente com um ou com o outro. Eu fiquei mais tranquilo de usar qualquer um dos dois. Aí, a ideia é clara de muscularizar a sensação. Alguém que não muscularizaria? Talvez o paciente que eu tenho muita dúvida se eu realmente vou conseguir entubar. Tem muito preditor de via aérea difícil e eu estou muito em dúvida, é um cara que eu consideraria para intubação acordado. Que aí seria toda outra sequência de eventos, né? Foi ótima revisão, parabéns, Paulo. Professor, para saber, se você viu alguma coisa,
intubação acordada. Insuficiência respiratória mesmo, entubar acordado, você viu alguma coisa? Tipo, tudo bem, entubar acordado um cara, sei lá, porque assim, eu não sei, eu tenho a impressão que, eu fico pensando naqueles covidão, aquele AUE, saturando 70, frequência cardíaca de 40, respiratória de 40, entubar essa pessoa acordada, você viu alguma coisa, se é possível, se dá? Então, eu não tenho a menor experiência, entendo um pouquinho que eu li com isso daí, nunca vi uma intubação acordada. Mas que sim, geralmente você faria uma sedação, porque também não seria ele entubar ele no seco, né? Mas talvez seria um doente para você considerar entubar acordado. Se é um cara que vai ser muito difícil, muito difícil fisiologicamente, tudo você poderia considerar intubação acordada, sim. Se esse professor tem alguma informação a mais, mas do que eu vi, seria razoável. Para mim, isso acho que é uma das grandes dúvidas que eu tenho, assim, é de quem que é o cara para intubação acordado, quem que é o cara que eu não vou curarizar. De todos esses trials que tem, nenhum deles é no ambiente de UTI, randomizando para curarizar versus não curarizar. É tudo para centro cirúrgico, não tem nenhum em UTI curarizar ou não. E aí tem até alguns editoriais que tem um que até, tipo, ele fala que no paciente mais grave, ele coloca um diga não às drogas, numa ideia de, no paciente grave, não cede, não curarize, vai intubação acordado. Mas tem bastante estudo pré-pós, não randomizado propriamente dito, de que a facilidade é muito maior quando você curariza. E aí você já pega um cara que talvez ele vai se prejudicar de não ser entubado na primeira e vou aumentar a dificuldade. Seria só útil se, bom, a partir do momento que eu não conseguir, ele garante a própria via aérea. Mas você mesmo mostrou que 85% das vezes é um caminho sem volta. É um cara que ou ele vai, acho que o terceiro estudo que você mostrou, aquele do CCM, ou se eu não entubar, ou ele vai ter um real risco agora em 50%, ou em 35% um risco relativo que também seria muito alto. Então eu não sei se, tipo, putz, mas se eu não conseguir entubar, pelo menos ele tá acordado. Mas em 85% vai na merda logo, sabe? Então eu tenho dúvida também se o que seria. Então eu ainda assim vou a maior parte das vezes para curarizar e não para entubar acordado, ainda mais o paciente está desconfortável, taquipneico, agitado. Então, em geral, eu vou realmente para curarizar todo mundo. Mas não tem uma evidência em UTI, curarizar versus não curarizar. Acho que seria muito legal. Nem sei se seria um N tão grande, porque a taxa de complicação é tão alta que talvez a diferença entre os grupos seja grande, talvez o N seja baixo, mas é um estudo onde toda vez que você vai fazer um estudo onde tem várias coisas que podem mudar, e se você tem 7 P's, eu posso, num centro eu preparo de jeito, no outro... Então é difícil eu conseguir deixar a única variável que vai ser diferente o uso do curário ou não. Então ele é um estudo difícil de fazer por isso, eu acho, sabe? Eu acho que, assim, aquele paciente no qual eu estou antevendo uma viária difícil, é o que você falou, é o que você tirou na sua pergunta, cara, mas aquele que eu antevejo uma viária difícil, ou que ele está em piora progressiva, por edema de glote, esse é o que eu vou para acordado, porque até o momento, se eu não fizer nada, nada vai acontecer. Então, se eu causar um mal, esse mal é muito grande. O edema de glote, a estenose de via aérea, o que o cara respira, mas está ruim, esse eu iria para acordado sempre. Na insuficiência respiratória, principalmente naqueles pacientes que, a partir do momento que você tirar o drive, talvez você não consiga fazer uma ventilação tão adequada. Por exemplo, o paciente que tem uma estenose de vias aéreas, que ele está fazendo muito esforço, a partir do momento que eu tirar o drive dele, eu não consigo reproduzir o esforço que ele faz no AMBU, sabe? Então, eu iria muito para complicações, insuficiência respiratória com complicações mecânicas associadas. Então, é um tumor de base de língua, uma estenose, uma paralisia de prega vocal, uma estenose subglótica, porque ele, ainda que ele faça um esforço, ele consegue fazer esse esforço que eu não vou conseguir fazer no AMBU, por exemplo, sabe? Então esse é o cara que eu iria realmente para acordado. Só comentando nisso daí, realmente, assim, o que eu achei de literatura é pouco, eu concordo com tudo que o Pedro falou, assim. Que esse livro do Wall, ele até fala que, apesar de você olha, tudo vier difícil, a grande maioria das pessoas vai para intubação de sequência rápida, e a grande maioria vai bem com intubação de sequência rápida. Tem um livro que está no repositório, acho que é o Hall, que é um tratado de UTI mesmo, ele, se eu não me engano, ele que advoga você fazer praticamente para todo mundo intubação acordado,
com todas essas ponderações aí que o Pedro trouxe. Então fica meio que na dúvida, assim, eu não tenho uma resposta boa. O medo, na verdade, de você fazer é de você perder o drive, e é o que você vai fazer, porque no cara que está na intubação acordada, ele vai manter o drive, putz, eu não intubei, não é que eu não vou agora, tipo, deixar ele ser intubado, mas agora eu preparo um tráqueo, eu já preparo uma outra via, pelo menos do que eu li, assim, né, eu já vou para uma outra forma, então vou chamar a bronco, e vou intubar por bronco, vou mudar o cenário que eu vou para a intubação. O importante também é que o meio do caminho é o pior dos mundos. Porque o paciente que tem insuficiência respiratória, se eu não curarizei, mas eu sedei, em geral ele vai mal do mesmo jeito, porque você... Intubação acordada onde você não tem colaboração já vai ser muito ruim, já não vai dar certo. Então você tem que ter a colaboração. Mas o meio do caminho é o pior dos mundos. Ou seja, eu tô com medo de curarizar, eu não quero intubar acordado, então eu faço um pouco de propofol. Porque eu inibi um pouco o drive, vai ter um pouco de queda de base de língua, e eu não deixei o mais fácil possível. Então, assim, a resposta não vou te dar de para quem é o acordado 100%, quem é o curarizado 100%, mas com certeza o miolo, faz um propofol e fentanil, mas não faz o curar, ou assim, se você tirou o drive do cara por alguns minutos, naquele tempo de apneia segundo o paciente que já é hipoxêmico, o tempo de apneia segura, desculpa, falei o termo errado, já é muito baixo. Então, o pouco que o propofol tirou, o pouco que o Midas tirou, acho que já vai ser catastrófico. Então, acho que ou curariza ou acorda. Acho que o meio do caminho, assim, claro, você pode até não curarizar e sedar bem, muito bem. Mas o sedar mal, não curarizar ou não ir para acordado, aí eu acho que é o pior dos mundos. Só um comentário nisso. Uma das críticas que tem de alguns estudos de rocurônio versus succinilcolina é que talvez tenha usado meia dose de rocurônio em vez da dose cheia, por isso a succinilcolina foi melhor. Você fez, em vez de fazer um bloqueio total, você fez meio bloqueio. E aí nos estudos que usaram rocurônio dose plena foi igual. O até mudou agora a recomendação dele, o rocurônio agora é 1,5 miligrama por quilo que ele recomenda, não é mais o 1,2 ou 0,8, é 1,5. Muitos desses estudos mais antigos eram 0,6 de rocurônio, tudo talvez não fosse suficiente. Pois é. E parece que fazer dose cheia, ele age mais rápido também, né? Perde um pouco daquela diferença de tempo no início da ação. Da intubação e o que fazer para acertar logo na primeira vez, né, de primeira tentativa. Mas em relação à terapia de resgate, né, então a primeira intubação não deu certo. Tem alguma coisa na literatura que fale qual é o melhor caminho? Porque se for lá naquela terapia do Vortex, daquele artigo do anestesista lá britânico, no guideline, ele fala que você vai o plano B seria dispositivo supraglótico antes da ventilação com bolsa válvula máscara, né? Tem alguma coisa assim de o que fazer primeiro, o que é melhor, como terapia de resgate? Aí, assim, na verdade, nesse caso, ventilação, provavelmente. Se ele conseguir, você conseguir ventilar e tudo, às vezes você vai botar um Guedel, alguma coisa para manter via aérea PF, mas do que eu li, iria para ventilação. Talvez eu iria direto para o dispositivo supraglótico, aquele doente que eu não consegui ventilar e ele está piorando e eu preciso oxigenar aquele paciente. E aí, do que eu vi, seria esse doente que você vai para o supraglótico e se não der certo, aí aquele doente da crico. Mas o doente que você consegue ventilar de alguma forma, talvez você vai ficar mais tranquilo, e aí de planos B você talvez tentasse mudar coisas na sua laringoscopia, né, porque a gente lê muito assim, tipo, você vai tentar 3 vezes laringoscopar, se não der certo, no experiente vai tentar talvez uma 4ª vez ali, mas não é tentar 3 vezes a mesma coisa, né, geralmente sugerem você tentar, tipo, até porque você vai para a segunda tentativa diferente do que você foi para a primeira, você vai para a primeira tentativa, você não sabe nada, você sabe o que você viu de fora. Quando você vai para a segunda tentativa, você já sabe mais ou menos o que é a via aérea daquele paciente. Então você sabe que, tipo, eu não consegui porque tinha muita secreção,
ou eu não consegui porque ele tem uma via aérea mais anteriorizada, ou talvez precise de uma lâmina diferente, ou ele tem uma via aérea um pouco mais longa, eu preciso de uma lâmina de um tamanho maior. Então, a segunda tentativa, você vai com mais informações, em tese você deveria ir para ela com coisas novas. Ou então, eu não posicionei ele adequado, e a terceira seria igual, né? E o que eu parei para ler foi nesse sentido, assim. E as coisas seriam resgates para se a sua laringoscopia não foi dando certo, você não conseguiu ventilar o paciente. Se vocês querem acrescentar nada. Não, era só para ver se você chegou a ver alguma coisa de evidência sobre, tipo, burp, manobras ou laringoscopia bimanual, se de fato tem algum trabalho comparando. Cara, tem algumas coisas sim. O primeiro é o CELIC, na verdade, né, que é também de anestesista para diminuir broncoaspiração, não é tanto para facilitar a intubação, que é um negócio meio complexo, tem que fazer uma força de 20 a 40 newtons, que ninguém comprovou que passa 20 a 40 newtons, né, bem tranquilo. Assim, você não sabe, e o que a gente achava antigamente é que você comprimia e a traqueia não comprimia, que era completamente rígido. Parece que não. Se você fizer o CELIC, você tem um risco de dificultar a sua intubação. Por isso está saindo de guideline, e tem guideline que bota assim, você fez o CELIC, não deu certo, pare de fazer o CELIC e vê se o tubo vai. Aí o burp seria uma variação, se você manipular ali a via aérea, e pode ser que vai te ajudar, mas o que eu lembro de ter visto, talvez você, como laringoscopista, fazer uma laringo bimanual seria o que teria maior acurácia para te ajudar nisso daí. Talvez já deve saber isso. Mas tem alguma coisa, por exemplo, sei lá, laringoscopia, tem alguma coisa que eu falo, nossa, acho que um burp me ajudaria, entendeu? É para alguma via aérea anestesiada, para via aérea que você vende epiglote, tem alguma coisa assim, não? Não, né? Assim, especificamente não. O que eu vi é, tipo assim, laringoscopia eu não tô vendo, você pode pedir para alguém fazer ou você mesmo vai manuseando, né? E aí tem também até umas outras discussões, assim, não só de manusear a traqueia, mas de você manusear o pescoço também, de mudar a flexão e a extensão do pescoço. Eu vi até a descrição de coisa de anestesista, você deixar a cabeça meio pendendo e o cara segura a cabeça no laringoscópio e vai ajustando aqui assim. Então, meio variado. Não sei se o Pedro sabe mais. Não sei se é exatamente essa pergunta, Lu, que você está fazendo, mas é assim, antes de eu ir para intubação, é difícil ver esse cara o burp vai. Mas em geral, se você for ver naqueles pontos anatômicos no 332, por exemplo, principalmente do último 2, que é a distância entre a tireoide e o ocioide, ele sugere ou não um pouquinho burp, porque quando isso é muito curtinho, é a via aérea mais anteriorizada. Então talvez aí é de sugestão de que isso seja um paciente que se beneficia de fazer o burp. Aí sim, mas aí como que você vai prever isso antes é dessa maneira. Com relação a, uma vez que já está laringoscopando no momento, os estudos que validaram o burp, que mostram que você ganha de meio a 1 ponto na escala de Cormack, talvez eles mostram que o seu grande ganho com burp vai ser entre o Cormack 2 e o 3. O 1 você não tem por que muito fazer, e o 4 você não ganha nada. Então a maior parte dos estudos que tentaram fazer o burp no 4, como você está no meio da língua, você não colocou na valécula, o seu ganho é pequeno. Então talvez, se você já foi para um 4, já vai pensando em outro plano, porque não vai ser o burp que vai te ajudar. Eu tenho uma dúvida para vocês também. Nesse da via aérea, que eu acho que vai ser mais anteriorizado, se, por exemplo, essa da questão da distância e tudo, se você já iria com uma lâmina de laringo diferente, talvez uma lâmina mais angulada. Pessoalmente, eu não tenho muita mão com outras lâminas que não a lâmina curva habitual, ou no máximo a lâmina de McCoy, que é aquela curva com a báscula, que o posicionamento é mais ou menos o mesmo. A lâmina reta, que seria a outra alternativa mais frequente, tem outras ainda, mas a lâmina reta, eu tenho pouca mão com lâmina reta, só em animal. E aí, mas o que tem de estudo da lâmina reta é que o que ele mostra é mais ou menos a mesma ideia do vídeo laringo. Você aumenta a taxa de visualização da via aérea, porque você pesca a epiglote e joga ela lá para cima, então você vê mais a via aérea, mas você dificulta a canulação da via aérea, porque ela vai lá para cima. E aí você não consegue botar isso lá em cima. É a mesma ideia do vídeo laringo. Aumenta a visualização, dificulta a canulação. Da pergunta da Luciana, eu tive duas experiências que eu, na verdade, não foi para tentar melhorar o Cormac da visualização do meu paciente. E os dois, eu tava, por
coincidência, e por minha preferência, eu estava com vídeo laringo, né, em sala de emergência. Uma delas foi um paciente extremamente obeso e que a gente tinha uma boa visualização da via aérea, e a gente foi passar o bujo passou na via aérea tranquilamente, porém o tubo era tão pouco espaço porque a língua era grande que ele ficava, a língua ficava empurrando o tubo para trás, então ele ficava com uma angulação indo para cima, então tendendo a ultrapassar a entrada da via aérea, a gente não conseguia. Então, quando fizeram a manobra, o tubo conseguiu ir mais reto, porque a gente conseguiu a angulação para o tubo passar. E a outra, na verdade, foi uma que eu tava com o vídeo laringo, consegui ver que, apesar de, né, isso pensando que a gente fez a preparação, otimizou, deixou o paciente bem posicionado, tudo como manda a regra ali para você tentar melhorar ali a visualização de fato. E a segunda foi porque quando eu olhei pelo vídeo laringo, e assim, era uma via aérea com espaço grande, então dava para ver direitinho, eu tava vendo os anéis traqueais todos angulados, assim, como se ele sabia estivesse indo para cima. Então, provavelmente, o posicionamento da cabeça talvez estivesse um pouco mais baixo e aquele pescoço estivesse curvo. Então, eu vi que ia ter dificuldade, tanto que na tentativa de passar mesmo o tubo, ele não estava passando por causa da angulação, e a hora que fez a manobra, ele desceu. Então, assim, os dois, por acaso, foram com a visualização, e acho que foram as duas experiências que eu tive que eu vi que a manobra, de fato, ajudou. Né? Eu acho que para melhorar a visualização, o que eles falam é que se a pessoa que está fazendo a laringoscopia ela mesma fazer a manobra para ajudar, porque eventualmente você vê a pessoa de fora que não está vendo nada tentando adivinhar, não dá certo. Comprar um N bom assim para você ficar. Isso. Aquele estudo do JAMA, que comparou, tinha um estudo do CCM, na verdade um estudo pequeno, que mostrava que o vídeo laringo era superior à laringoscopia direta, e aí naquele estudo do JAMA foi igual, no entanto a taxa de complicações graves com parada, hipotensão, foi maior no grupo vídeo laringo. E aí isso gerou um burburinho, porque o vídeo laringo veio como a última moda do verão, e aí talvez não foi super melhor e talvez mais complicações. A grande crítica veio talvez na possibilidade da curva de aprendizado que não era adequada. Tem um outro estudo, assim, em geral, para qualquer procedimento de intubação, o ideal é uma curva de intubações acima de 50 a 60. No entanto, recentemente, eu não lembro, não sei se vocês lembram, que a gente chegou até a discutir a publicação de uso de bugie em todas as intubações, sim ou não, que eu não lembro quem foi que apresentou. Acho que foi o Gabriel, que não tenho certeza, pela cara dele não foi ele, porque ele tá me olhando. Ele tá me olhando com uma cara de pavor, tipo, não fui eu. Acho que vamos jogar na Flávia, que não tá aqui. E aí, ele estratificou para, tipo, justamente para garantir que, olha, o grupo bugie, será que não teve mais pessoas que tinha menos mão de bugie? E aí ele foi estratificando. Então, ele dividiu em 10, assim, 10 passagens de bugie ou 10 com vídeo laringo, para tentar fazer uma análise de sensibilidade, sabe? Mas assim, acho que para intubação como um todo, 50 a 60, com cerca de 10 com uso de laringo. Mas, de novo, não é que... Sim, não adianta você... Não é 10 quando você não tem nenhuma noção de anatomia, nem de nada disso. Mas, assim, existe uma curva de aprendizado com vídeo laringo, isso com certeza existe. Nesse estudo, ele colocou a necessidade 10. Ele colocou 10 como análise de sensibilidade. E só uma última coisinha, mas a frase parece besta, e ela é besta, na verdade, mas 99 não é 100. É óbvio que não é. Obrigado. Mas, assim, a questão de saturação. Existem até alguns dispositivos novos, porque, assim, eu posso ter 100... Lembra que a curva de dissociação da hemoglobina, quando ela está lá em cima, ela já é mais retinha. Então, um paciente ele pode ter 100 de saturação com uma PO2 de, sei lá, 150, ele pode ter 100 de saturação com uma PO2 de 300. Então, não é a mesma coisa. E 99 não necessariamente está pertinho do 100. Então, claro que respeitando ainda aqueles 5 minutos, porque você não ficar muito mais tempo pré-oxigenando, nem sempre você vai ganhar, mas não é porque ele chegou no 100 que a gente já para os nossos esforços. Se você está num ambiente calmo e controlado, talvez, e tem até alguns dispositivos novos que conseguem medir PaO2, para ver se isso ajuda um pouquinho
aumentar tempo de apneia segura. Eu não acho que muda muito para a nossa vida, mas é só porque às vezes se for seguro esticar até realmente você pré-oxigenar adequadamente, sempre vale a pena. Não, até uma dúvida nessa questão do vídeo laringo que eu tive também, que eu vi essa discussão, queria ver a tua opinião. Que é justamente essa questão da curva do aprendizado, que geralmente as curvas de aprendizado são longas e parece que a do laringo normal é maior, uns 50, 60 tubações, e vídeo laringo realmente que eu vi era algo em torno de 15, por aí. E aí eu vi gente defendendo que talvez nas residências, pelo menos talvez na residência de clínica ou de cirurgia, uma coisa assim, entubar as pessoas, ensinar as pessoas a entubar com vídeo laringo no lugar de ensinar primariamente com o laringoscópio, já que eles vão ter menos oportunidades de entubar. E talvez ele tenha que dominar pelo menos um deles. O que você acha? Isso é um conflito que eu tenho na UTI quando eu penso em supervisão de residência. E isso não vale só para videolaringo. Isso começou com passagem de acesso venoso central guiado por ultrassom. Eu preciso, porque às vezes você ensina a passagem de acesso venoso central guiado por ultrassom, a pessoa vai dar plantão num lugar onde ela não tem ultrassom e eu não ensinei ela para isso. Então talvez eu deva ensinar primeiro sem para depois ensinar o com. Isso em algum momento passou pela minha cabeça, mas eu acho que isso só é válido, esse tipo de discurso só é válido quando você tem taxas de complicações semelhantes. Se eu tenho taxa de complicação semelhante entre videolaringo e laringoscopia direta, tudo bem, é válido você tentar ensinar um e depois ensinar o outro. Agora, a partir do momento que uma passagem de acesso guiado por ultrassom, ela tem menos complicação guiado por ultrassom do que por pontos anatômicos, não me importa onde ele vai dar plantão depois. Eu não posso oferecer ao paciente qualquer coisa que seja mais risco, senão você começa a falar, olha, tenta auscultar assim, esteto, colocando a orelha no peito do paciente, porque vai saber onde você está e que se acontece alguma coisa na rua. Não, pô, então assim, se você tem taxas semelhantes de complicação, acho válido. Qualquer coisa que as taxas de complicações não são semelhantes, por obrigação a gente tem que oferecer o que é o melhor. Então, mas a gente começou com isso com a história do acesso, no momento onde até nem a gente sabia muito bem passar por ultrassom, então talvez a gente orientasse melhor sem, mas aí o caminho tinha que ser não, então aprende e orienta com, sabe? Isso vem agora com videolaringo e laringo normal, que é um conflito. Eu acho que se o paciente não tiver nenhum preditor de via aérea, lembra, até tem aquela, você mostrou, eu vi que no seu último slide tem aquele estudinho do ICM, se o paciente vem com poucos preditores de via aérea difícil, vamos com laringo normal, se ele vem com mais preditores, eu já deixaria o videolaringo por perto, porque eu acho que realmente facilita. Então, por exemplo, o cara que chega de férias, ele não é o cara que vai na linha de produção onde precisa de rapidez, porque ele perde tempo e habilidade com o tempo de férias, né? Isso. Então, assim, o quanto que também a gente, por exemplo, faz tempo que eu não entubo sem videolaringo, né? Será que se eu só tiver o videolaringo, isso diminui a minha taxa de acerto por desaprendizado? Só fazer um comentário essa sua pergunta, assim, é minha impressão só, né? A gente ainda vive numa realidade em que nem todos os serviços, inclusive serviços particulares de algum porte, podem não ter videolaringo. Então, acho que ainda faz sentido ensinar laringo convencional. Um outro ponto é só que tem alguns pacientes que você fica meio inseguro de deixar um R1 interno tentar algumas vezes, né? Para esse paciente é possível que o videolaringo faça mais sentido. Porque você tá vendo, você consegue corrigir na hora, você enfia a mão se precisar fazer alguma coisa. Acho que é só isso. E quando a gente termina a residência, a gente entuba menos ainda, né? E acho que é um momento também de investir em reciclagem aí, tem um monte de curso muito bom para se manter treinando de alguma maneira. Então, impressões aí.